Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando a retomada do canal Conexões e Crenças, como eu trouxe aí ao longo da semana, que a gente ia começar a trazer conteúdo. E a ideia é trazer algumas reflexões aí ao longo dos dias, ao longo das semanas, para fazer a gente pensar, né? É o que nos move, né? O autoconhecimento, pensar a respeito de nós, olhar para dentro. É assim que nos despertamos. Então eu queria trazer um pouco uma reflexão para vocês hoje. Em algum momento da vida, de alguma forma, todo mundo já se sentiu sem direção. Acho que vocês reconhecem isso, né? Assim como eu também. Mas não necessariamente porque a gente é por falta de opção isso, né? Mas muitas vezes porque temos opções demais, né? Às vezes o acúmulo de informação, o acúmulo de opção acaba nos travando, né? E aí vem aquela dúvida, né? Que caminho que eu sigo? Por onde que eu... Qual a escolha que eu faço? Por onde a gente vai? E aí vem, né? A maioria das pessoas acredita que precisa ter clareza antes de agir. É importante isso. Mas, de fato, na prática, não funciona bem assim. Clareza não vem antes da ação. Ela aparece durante o caminho. Isso é uma quebra de paradigma, né? Muitas vezes a gente fala, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Não, não, não. O mestre aparece ao longo do caminho. Você precisa se mostrar pronto, né? Você precisa praticar e se aprontar. Então a clareza é igual. A clareza ela vem ao longo do movimento, ao longo da ação. Talvez, né, você esteja travado, como eu falei, hoje, por algumas razões. Vamos tentar entender quais aqui, possíveis. Excesso de informação, que, nossa, tem muita informação hoje em dia, né, por aí. Comparação com outras pessoas, isso é um problema sério, né? A gente tá sempre querendo ser igual ao fulano, ter a carreira igual ao do ciclano, ter um comportamento igual ao do beltrano, ou ter os resultados iguais aos outros, né? Às vezes é medo de errar, né? O medo do erro nos paralisa muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes. Ou até falta de conexão com quem você realmente é. A gente esquece, né, da nossa essência. Esquecemos de quem somos de fato. E quanto mais você tenta acertar sem agir, mais você continua no mesmo lugar. Então, tentativa de acerto, né, de uma forma sem planejamento, estrambelhada, sem controle, nos faz girar em círculos, né? Importante isso, importante ter isso em mente. Então, foi pensando nisso, e através da minha experiência também, que eu organizei um método simples, mas muito prático, né? Que é praticidade. A gente precisa colocar as coisas em prática, e reparação. E eu chamei esse método de CADA. CADA é um acróstico, né, de 4 letras, C-A-D-A, né? Então a gente pode até traduzir com cada um com seus problemas, cada macaco no seu galho, mas não. É o CADA, que significa C de consciência, A de aptidão, D de direção e o A de ação. Então é um caminho para sair da dúvida e começar a construir direção de forma mais consciente. Cada etapa precisa ser cumprida para que a gente, através do autoconhecimento, consiga solucionar as nossas questões. Então eu vou explicar rapidamente o que é o método CADA, né? Então, primeiro é a consciência, é entender onde você está hoje, né? Se reconhecer e entender o seu momento, entender a sua situação. Depois vem as aptidões, reconhecer o que já existe em você, o que você é bom, né? O que você faz diferente dos demais, o que te diferencia, né? O que eleva o nível das coisas que você faz. Depois vem a direção. Escolher um foco possível, não perfeito, né? Então, muitas vezes, a gente se paralisa buscando a perfeição. E como eu falei lá atrás, né, anteriormente, não, a gente precisa começar a agir. Haja
e as coisas acontecem. Tem uma pessoa que eu sigo, né, que eu gosto muito, que é o professor Hélio Couto. Ele fala isso, né? Faça a sua parte e deixe o todo agir em sua vida, né? É um pouco isso, né? Não fique esperando Deus te mandar um recado. Faça que Deus vai colocando, caminhe que a ponte vai aparecendo embaixo dos seus pés. E por último, o A de ação, que é começar, mesmo sem todas as respostas, né? Então, é ter a consciência de onde você está, da sua situação, saber quais são as suas aptidões, quais são os seus talentos naturais, é fundamental. Escolher um foco, escolher uma direção, né? Dar foco numa direção e fazer, caminhar, agir, né? Porque é um movimento que gera resultado. Que, obviamente, sem ação, tudo continua sendo ideia, né? Para a gente tirar as ideias da mente e colocá-las em prática, precisamos agir. E falando em ação, eu acho que vem o ponto muito importante, né? Talvez o mais importante desse processo, que é a gente não precisa resolver as nossas vidas inteiras no momento. Ou seja, você não precisa resolver sua vida inteira agora. Você precisa começar, né? Então, aquela velha história, né? Eu voltei a treinar a corrida recentemente, né? E uma das coisas que me ajudam no processo de motivação da corrida é colocar pequenos objetivos, né? Então, quando você fala, vou correr 5 km, nossa, 5 km, 10 km parece muito. Não se preocupa com o percurso todo, se preocupa com o próximo 100 metros. Né? Então, eu preciso colocar o tênis e sair de casa. Esse é o primeiro passo. Se eu não fizer isso, eu nunca vou correr 5 km. Depois que eu coloquei o tênis e sair, eu preciso atravessar o portão, subir a rua, chegar no parque. Então são pequenos objetivos que precisam ser cumpridos. Senão a gente nunca atinge a meta, né? Então, para finalizar, para não deixar esse vídeo também muito longo, baseado no método CADA, que é consciência, aptidão, direção e ação, eu organizei um guia prático de 7 dias para você colocar isso em ação. Tá? Sair da teoria e colocar em prática o método CADA em 7 dias. Tá? E ele está organizado num e-book que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem. Tá? É um método simples, prático durante 7 dias. Depois de 7 dias, certamente você já vai estar apto para dar continuidade a isso, de uma forma simples e rápida. Tá? Então, se você quiser aprofundar o conhecimento nesse processo, colocar esse método em prática, clique no link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, acesse, baixe o e-book e depois você volta aqui para me falar o que você achou, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, deixe o seu joinha, comente aqui, né? Se você quiser baixar o link lá e voltar aqui para comentar, fique à vontade, participe da comunidade, comece hoje, não deixe para amanhã, tá bom? E em breve eu voltarei aqui com outros vídeos, com outras reflexões. Muito obrigado e fiquem com Deus. Um grande abraço.